Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o primeiro e o último milagre que Jesus operou na vida de Pedro. O primeiro acontece quando Pedro, pescador por ofício, está pescando, pescou a noite toda, não pegou nada, e Jesus chega pela primeira vez com aqueles homens e pergunta: pescaram alguma coisa? E Pedro fala: olha, trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Jesus ordena que eles fossem ao mar mais profundo, que lançassem a rede para o outro lado, e a pescaria foi tão profusa, tão grande, que os barcos quase afundam. Quando eles voltam, eles reconhecem Jesus, e Jesus disse que eles daquele ponto em diante seriam pescadores de homens. Daí para frente nós conhecemos a história, e bem pertinho da Páscoa, Pedro ele nega Jesus 3 vezes. E diz a Bíblia que o baque foi tão grande que Pedro ele volta a ser pescador. Como se quem dissesse: olha, neguei Jesus, ele falou que eu ia fazer, eu disse que não faria, mas fiz do mesmo jeito. Não existe salvação, não existe perdão para mim. Ele volta para o primeiro local onde ele pescava. Olha como Jesus é uma pessoa fantástica. Jesus encontra Pedro exatamente no mesmo lugar. Você já percebeu que Jesus fez o mesmo milagre 2 vezes? Melhor do que isso, por que ele fez o mesmo milagre 2 vezes? Da segunda vez, eles estão pescando e Jesus pergunta: filhinhos, tendes algo para comer no livro de João? E Pedro fala: não. Gritam lá de longe, eles não reconheceram Jesus no seu corpo glorificado. E Jesus fala: olha, lancem a rede para o outro lado. E novamente, você está vendo a semelhança? A pescaria foi tão grande e João reconheceu essa semelhança. João olhou de longe, reconheceu ser Jesus, e quando ele foi avisar Pedro, antes que Pedro pudesse ouvir a notícia, diz a Bíblia que Pedro já tinha pulado na água, já foi nadando em direção a Jesus. O erro de Pedro foi tão grande, mas a graça de Jesus foi ainda maior. E o que me chama a atenção é a atitude de Pedro. Mesmo errando, mesmo naquele momento, ele sabia que Jesus ia ressuscitar, ele sabia da promessa da ressurreição, mas o baque foi tão grande que Pedro volta para aquele local de pescaria, mas Jesus decide procurar Pedro. E melhor do que isso, Pedro, quando vê Jesus, ele sai correndo com ânimo, com alegria, para estar na presença do Mestre. Eu quero deixar isso ao seu coração. Nada é tão grande, é tão grave, que Jesus não possa tratar e cuidar na sua vida. O nosso papel é, quando Jesus aparecer, é sair correndo na sua direção, é ir em direção ao Mestre. Ao longo desse fim de semana, faça isso. Esteja com Jesus, esteja na casa de Deus. Se preferir amanhã, em todos os nossos tempos, no Centro de Convenções, eu quero receber você com muita alegria e te dar um abraço. Tenha um domingo, um sábado, um final de semana cheio de paz. A paz do Senhor Jesus.